Patrícia, eu queria a sua ajuda aí para me orientar, se achar que vale a pena eu entrar um pouco mais a fundo em algum tema, você me avisa, tá bom? Porque você já conhece aí a temperatura do pessoal, sabendo os interesses particulares de cada um. Então, quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, do grupo onde eu estou inserido, é só entrar nesse site aqui. Eu sou lá do IDOR, então, sou pós-doc, sou professor do IDOR, sou pós-doc, sou pesquisador nível de pós-doc, fazendo um projeto massa, que eu também vou ter prazer de falar daqui a pouquinho. Mas é isso. Então, vamos lá. Hoje, a Patrícia me falou então que a maioria de vocês estava mais interessado em dados de conectividade funcional resting state, né, dados de repouso. A maioria de vocês usa o SPM e eu queria dizer que eu não gosto do SPM. E eu vou explicar por quê. Então, assim, como é que a gente faz para escolher um software de processamento de dados de neuroimagem? Existem várias maneiras de a gente escolher um software, existem alguns softwares disponíveis para isso. Eu tenho aqui os principais, mas eu imagino que deva haver mais do que esses 4. Então, tem o SPM, que todos vocês conhecem, tem o Afine, que poucas pessoas usam, assim, mas é relativamente bastante usado, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Tem o Brain Voyager também, que é bastante usado. Eles têm uma plataforma de neurofeedback, que que chama Turbo Brain Voyager. E tem o FSL. Quando a gente vai escolher um software para processar dados de neuroimagem, a gente tem que pensar algumas coisas bem básicas, assim. Qual é esse software? Ele me dá, eu tenho acesso a ele, ou seja, eu consigo baixar, ele roda no meu computador, na minha plataforma que eu tenho acesso. Ele é barato, ele é gratuito, eu tenho dinheiro para pagar. Eu sei que o SPM não, mas o MATLAB é uma plataforma cara para muitas pessoas. Então, isso pode, já de antemão, fazer com que algumas pessoas migrem para outras plataformas que sejam gratuitas. Então, primeiro é a acessibilidade. O quanto que esse software, esse pacote é acessível para eu usar, enfim, etc. A utilidade, assim, esse software vai atender as minhas demandas. Às vezes eu quero trabalhar com um paciente que tem lesão. Alguém falou aí, eu esqueci o nome, alguém falou que trabalha com paciente com stroke, ou outros tipos de lesão, ou o TBI, né, o traumatismo crânioencefálico. Pode ser que alguns softwares funcionem melhor para cérebros com lesão do que outros. Isso a gente precisa também entender as características de cada um para saber como que cada um desses softwares pode ou não atender as minhas expectativas e as minhas necessidades no processamento dos dados. E eu acho que uma das coisas mais importantes e se eu tiver dúvidas? Tem documentação na internet disponível, tem tutoriais, tem fóruns bastante ativos. É fácil, porque eu já cansei de ver colegas fazendo processamento de dados e fica parado um mês e meio, numa mensagem de erro pequena, que não entende, não sabe como é que segue, não consegue contato com o pessoal da área, ou o pessoal, ou tem pouca gente que faz aquele tipo de processamento, enfim. E é basicamente por esses 3 grandes motivos que eu escolhi o FSL. Sempre que eu posso, eu uso o FSL. Eu nunca usei o Brain Voyager. O SPM, lá no LPI, no Laboratório de Processamento de Imagens, lá no IDOR, onde a Paty também esteve bastante tempo, onde o Thiago também trabalha, o Thiago esteve ontem com vocês, a gente usa muito o SPM lá. Mas eu, de uns tempos para cá, eu tenho abandonado o SPM para usar o FSL. Não é por causa de acessibilidade, porque o software está lá, está pago, ele é caro, mas está pago. Ele é útil várias vezes, mas eu tenho muita dificuldade com a documentação, eu tenho muita dificuldade com os scripts e com as mensagens de erro, etc. De novo, eu não sou um cara de método, eu não sou um cara da computação, assim, eu fico parado algumas horas tentando entender uma linha desse tamanho. Então, se vocês também são assim, têm dificuldades, não são grandes expoentes aí da informática, da computação, sintam-se representados, eu estou aqui sobrevivendo. Então, é por isso que eu uso o FSL. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Eu vou fazer uma oficina assim, mostrar algumas funcionalidades do FSL especificamente voltadas para análise de conectividade funcional por resting state, mas eu quero dar para vocês um panorama geral do FSL para vocês saberem que, beleza, posso recorrer a ele se for necessário. De novo, eu sou um cara zero à esquerda,
em computação, etc. E eu me dou super bem com a FSL. Então, eu queria encorajar vocês a experimentarem também. Theo, eu Pode posso falar. dar uma... É assim, é que eu tive uma experiência dessa com a FSL e o SPM. Na realidade, eu processei todos os meus dados para qualificação no FSL e eu tinha que desenhar máscara de lesão. E aí eu consegui um doutorado sanduíche na Universidade de South Carolina, na Medical School, que eles trabalham processamento de DTI estrutural com a lesão. Só que os scripts deles são todos em SPM. Eu falei assim, você já tem desenhado as máscaras de lesão? Eu falei, sim, tenho, tá perfeito e tal. Quando eu fui rodar, nada, deu um bug no script do SPM, que não lia a imagem T1, não lia o DTI, não lia a lesão. E aí eu tive que reconverter tudo de DICOM para NIFT e tive que redesenhar todas as 25 lesões para rodar no programa. Então, alguma coisa aconteceu lá que só eu já desenhei muita lesão também de paciente com stroke, eu sei como isso é cansativo. Isso daqui não é uma oficina para a gente ficar falando mal do SPM, porque se deixar eu vou ficar falando mal do SPM, brincadeira, assim, só um pouco. Mas isso, geralmente esses erros, quando acontecem, Alana, geralmente é um erro nosso, assim, a gente que está dando uma vacilada, mas eu acho que o software ele tem disso, da gente ser capaz de perceber quando tem um problema e ser capaz de solucionar esse problema. Se você bateu de frente e não conseguiu entender o que estava tendo de errado e teve que refazer as lesões, isso já mostra que existe uma dificuldade grande sua com o SPM e que, enfim, é isso que eu sinto um pouco. Assim, o SPM funciona super bem. Eu sinto falta de ter um pouco mais de controle do que está sendo feito no SPM e sinto falta de entender, de dominar melhor os caminhos por onde a análise dos dados pode seguir. Então, é por isso que eu prefiro bastante o FSL. Mas é isso aí. Uma coisa chata é que esses softwares, eles não necessariamente trabalham com o mesmo formato de imagem. Então, quando eu estou trabalhando com um software, eu vou migrar esses dados para fazer uma análise específica em outro software, pode ser que haja alguma incompatibilidade. Eu precise entender como que eu converto um tipo de dado para ser lido e trabalhado por outros scripts, outros algoritmos de uma outra plataforma. Isso acontece mais do que a gente gostaria, Alana. E aí, antes de seguir novamente, eu queria dizer para vocês que existem... Bom, o FSL ele é ótimo na documentação e ele recentemente, todo ano o FSL faz um curso, geralmente, a gente tem um congresso, quem não é muito da área de neuroimagem, tem um congresso anual, que é o HBM, né, o Human Brain Mapping, que ele acontece ao redor do mundo, e o FSL faz um curso todo ano, geralmente próximo do local do HBM, desse evento, próximo espacialmente, geograficamente, e próximo também no tempo, assim, é um evento satélite. E agora eles começaram a disponibilizar, a partir desse ano, eles começaram a disponibilizar todo o material, inclusive as videoaulas, nesse link. Recomendo muito que vocês visitem esse link, eu vou passar por ele daqui a pouquinho. E outro, não sei se vocês conhecem o Andrew Yan. Ele é um pesquisador que ele tem um canal super badalado no YouTube. Eu encontrei com esse cara ano passado no evento e o cara é tipo celebridade, assim, todo mundo fica querendo tirar foto com o cara, porque ele tem um canal super bombado de análise de dados. Então, se vocês tiverem dificuldade com qualquer processamento de dados, seja do FSL ou não, pode procurar o Andrew Yan, que ele tem esse aqui é o blog dele, ele tem um canal no YouTube também super bombado, cheio de vídeo muito bem explicado. Então, gente, isso aqui é a cara da página inicial do FSL. O FSL ele é desenvolvido e é mantido pelo grupo do FMIRB, que é o FMRI-B, lá em Oxford. Eu visitei esses caras em 2018 também. É uma estrutura bem legal. E aí eu já vou entrar aqui para mostrar para vocês algumas funcionalidades. Na verdade, já vou entrar agora. Deixa eu... aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Bom, cheguei. Me avisem se vocês não estiverem vendo a minha internet. Vocês estão vendo meu navegador?
Sim. Tá ótimo. Então, essa é a cara inicial assim, do FSL, da página dele. E aí, então, acho que vocês podem conhecer o grupo que que desenvolveu e que mantém as funcionalidades e cria novas funcionalidades sempre do FSL. E aqui é a página do curso, que eu acho que seria muito legal vocês conhecerem. Assim, eu não preciso falar, eu não preciso mimetizar o que vai acontecer ou fazer uma aula parecida com a deles, porque eles são muito mais capazes do que eu. E se vocês vierem aqui, material do curso, eles têm uma introdução de neuroimagem do FSL, uma introdução para Unix. Unix é a linguagem que eles usam, que eu vou mostrar, não vou mostrar para vocês não, mas vocês vão ver que eu vou usar ela. Então, tudo com dados práticos, com vídeos, etc. E aqui, introdução, algumas práticas introdutórias para o FSL. E aí tem de tudo, tem desde análises mais básicas, correção de distorção, etc. Eu vou passar meio rápido, depois vocês olhem com calma. Segmentação e análise estrutural, e aí passa por funcional, por GLM, análise de grupo, né? E vai até conectividade, conectividade efetiva, lá com teoria dos grafos, etc. Então, tem muita coisa boa aqui, repito, vale a pena vocês conhecerem. Eu vou dar uma pinçada num conteúdo específico aqui dessa aula, desse grande curso, que é a análise de conectividade funcional, um tipo bem específico de análise de conectividade funcional. E continuando a passar pelo FSL, aqui vocês vão conseguir saber quais são os requisitos do sistema para baixar, para usar o FSL. Ele precisa rodar num terminal, ele roda até no Windows. Não é tão simples de rodar no Windows, no Mac ele roda super bem, no Linux também. E aí ele tem uma série de ferramentas, que eu vou passar um pouquinho também daqui a pouquinho. Tem ferramentas de análise de dados funcionais de tarefa, dados de repouso, remoção da calota craniana. O Flirt aqui, que alguém perguntou, acho que talvez tenha sido a Alana, não sei se foi a Alana que perguntou, o registro linear, o registro não linear. Tem análise de difusão, que a Maria Paula falou que trabalha com DTI, provavelmente ela usa essas ferramentas daqui, e por aí vai. Eu vou passar por algumas delas em algum momento de hoje, e a gente, enfim, qualquer dúvida, vocês vão me chamando. Deixa eu voltar para a aula. Patrícia, eu não consigo ler os comentários, se for alguma coisa aí relevante para que precise falar. Assim. A Denise perguntou se ele funciona em Windows Subsystem for Linux. Sim, funciona. Para ter todos os detalhes, você entra aqui. Ele é gratuito, o mais importante, ele é gratuito. Entra aqui que você vai ver todos os requisitos. Eu nem tenho um supercomputador, assim, ele roda no meu Mac de boa. Deixa eu ver aqui o que eu preparei aqui. E aí tem uma parada que eu vou mostrar para vocês, que são as utilidades do FSL. São uma série de... Se a gente vier aqui, voltei, tá? Cadê o FSL Utils? Cadê? Não estou encontrando aqui. Tá, vou voltar para... Tá aqui. Tem uma série de ferramentas, de pequenas linhas de comando que o FSL possui para a gente trabalhar com imagens. Então, tem desde de eu converter uma imagem de DICOM para NIFT, de Analyze para NIFT, como alguém falou aí que precisou converter, que outros softwares fazem isso, então eu estou querendo mostrar que isso tudo também pode ser feito aqui no FSL de uma maneira bem simples, num comando. Olha, vocês estão me vendo também enquanto eu falo, num comando de menos de uma linha, assim. E eu preparei aqui umas coisas para mostrar para vocês. Tem algumas operações matemáticas que a gente precisa muito fazer. A Patrícia, eu vou confessar uma coisa aqui. Várias vezes ela veio me perguntar, como é que eu faço para fazer um negócio assim, isso aqui? Que no SPM não tinha uma coisa muito óbvia para fazer. E eu falava, Patrícia, pelo amor de Deus, é um negócio pequenininho, uma linha desse tamanho, você vai conseguir juntar essas duas ROIs diferentes para fazer uma única ROI, etc. Eu vou mostrar isso para vocês. Tem maneiras de você recortar uma imagem, quebrar ela em várias outras, enfim, tem um monte de coisa que, acreditem, essas coisas são muito úteis para a gente no dia a dia da análise de dados funcionais. Tem, por exemplo, também
quando você precisa reorientar uma imagem, só para quem não está familiarizado, algumas sequências de ressonância, em algumas sequências de ressonância, por exemplo, para a gente coletar o dado com mais agilidade, mais rapidamente, por exemplo, um T1, ao invés de a gente coletar o dado axial, a gente coleta o dado sagital, porque de um lado para o outro, de um lado a outro do nosso cérebro tem menos cortes do que da ponta de baixo até a ponta de cima. Então, para ser mais rápido, a gente coleta sagital nessa orientação daqui. Só que quando eu vou pegar esse T1, e aí pode estar um desses problemas que a Alana relatou lá no SPM, algum problema de incompatibilidade. Quando eu pego um T1 que foi coletado de um lado ao outro, sagitalmente, uma orientação sagital, com um funcional que foi coletado transversalmente, isso dá um bug danado. Então, isso aqui é uma ferramenta que, até eu descobrir isso, foi um parto assim, nos processamentos que eu fiz, e por aí vai. E aí eu queria mostrar para vocês só algumas funcionalidades. Eu tenho aqui meu terminal, vocês estão vendo meu terminal, certo? Então, eu estou numa pasta que eu criei chamado fMRI. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu não sei quem está no celular. Se alguém estiver no celular, se alguém estiver no celular, puder dizer. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui maior. Dá, pera. Então, por exemplo, eu estou nessa pasta. Isso aqui é a linguagem Unix, tá? Eu estou nessa pasta. Telmarins, Downloads, fMRI Dummies, é uma pasta que eu criei. Se eu der um ls, eu vou listar tudo que eu tenho dentro dessa pasta. Eu criei aqui umas ROIs, eu tenho umas imagens aqui que eu separei para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu vou abrir isso daqui. Eu vou abrir com um visualizador do FSL que chama FSLAs, que eu adoro. Eu vou abrir, estou abrindo esse visualizador, tomara que funcione, Jesus amado. Meu computador tem andado meio cansado recentemente, tomara que dê certo. Então, eu vou começar abrindo aqui um standard, um template, só para mostrar para vocês o que eu fiz. Eu vou pegar aqui um milímetro, um template. Isso aqui é uma imagem padrão, só para mostrar para vocês. E aí, eu criei duas ROIs, tá? Antes de entrar aqui, a ROI A e a ROI B, que eu vou abrir elas aqui para vocês. Acabei de abrir a ROI A e a ROI B. Eu vou pintar a ROI A de vermelho. Vou pintar a ROI B de azul. E olha só. Elas têm uma sobreposição. Deixa eu mostrar que elas têm uma sobreposição. Estou mexendo na opacidade. Vocês estão vendo que, então, a ROI vermelhinha, que é a ROI A, ela é mais anterior aqui no córtex motor. E tem a ROI B mais azulzinha, uma região de interesse azulzinha mais posterior aqui também no córtex motor, e a gente vê que elas têm uma área em comum. São áreas que são comumente, que estão presentes em ambas as ROIs. Então, a Patrícia, algumas vezes, chegou para mim, eu preciso pegar só a interseção dessas duas imagens, como é que eu faço para fazer isso? Obviamente, isso tem bastante tempo, agora ela já sabe fazer isso muito bem em várias plataformas, e eu vou mostrar para vocês uma coisa simples que a gente faz. Então, de novo, eu tenho aqui a ROI A e a ROI B. Eu posso simplesmente usar esse comando aqui, que é o FSL Mets. Deixa eu voltar aqui. Ó, ele está aqui. Ó. É uma das utilidades que tem. Esse FSL Mets ele permite que eu faça operações com regiões com imagens. Eu posso juntar imagens, separar imagens, fazer um monte de coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero combinar... Cadê meu mouse? Meu mouse sumiu. Eu perdi meu mouse, peraí. Aqui. Eu quero combinar a ROI A e a ROI B. Eu quero juntar elas duas numa única ROI. Então, vou fazer o seguinte. ROI A. Vou adicionar ROI B. E vou chamar elas de ROI AB.NIFT. Vou dar um Enter. Pronto, já foi. Agora eu vou abrir aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Eu somei, eu juntei ambas as ROIs. Olha aqui, criei a ROI AB. Quando eu criei a ROI AB, olha só o que ela criou. Ela tá, deixa eu botar em verde. Vou botar em verde não, vou botar em yellow. Olha como é que ela tem duas intensidades. Por quê? As áreas que são comuns às duas ROIs, agora ela tem o valor de 2, porque eu somei duas máscaras, eu somei duas ROIs. Eu somei uma ROI com a outra, as áreas que são comuns entre elas
têm a intensidade de 2, as áreas que não são comuns entre elas têm a intensidade de 1. Então, isso aqui é ridículo, tá, gente? Também não vou gastar tempo com isso. Eu estou querendo mostrar a funcionalidade disso. Só que agora eu não quero juntar essas duas ROIs, eu quero pegar só a interseção. Eu estou interessado na região que elas se sobrepõem. Vou pegar, então, a ROI A, vou multiplicar, quando multiplico duas ROIs, eu vou pegar a interseção delas, ROI B, e vou chamar de ROI interseção, ponto .NIFT. E aí, quando eu faço isso, vou abrir aqui, pintar de verde. Olha só, peguei somente a interseção entre elas. De novo, gente, isso aqui é muito besta, mas eu, alguns anos usando outras plataformas para processar dados, eu nunca tinha encontrado maneiras fáceis de fazer. Vocês viram que eu digitei uma frase curtíssima para fazer isso. Existem uma série de outras funcionalidades. Eu vou mostrar mais uma aqui, que é o FSL Statistics. Aqui é muito útil. Você fala assim, olha, encontrei uma região no meu grupo, que essa região aqui está muito ativada, etc. Eu quero medir qual é o volume que essa região ocupa no cérebro do cara. Você pega o FSL Stats, que é uma outra funcionalidade, você faz a estatística. Você vai pegar ROI int, que eu acabei de criar, vai pedir o volume dela. Quando você bota o "-v", você pega o volume dela. Ele vai me dar o volume dela, tanto em número de voxels, quanto em milímetros cúbicos. Então, ela tem 11.000, essa ROIzinha verde aqui tem 11.000 voxels, como cada voxel tem 1 milímetro nessa imagem, ela tem 11.887 milímetros cúbicos. E por aí vai. Eu não vou tomar o tempo de vocês mostrando isso, mas só queria dizer como que isso é prático. Então, novamente, eu tenho uma região de interesse, eu quero extrair a atividade de cada indivíduo naquela região de interesse. Eu vou usar esse comando que eu acabei de mostrar para vocês, muito parecido com ele, uma linha desse tamanho, para extrair para cada indivíduo o valor da atividade naquela região. E por aí vai. Deixa eu voltar, então, para o PowerPoint. Então, eu mostrei as utilidades, e tem uma série delas, e à medida que você vai se familiarizando com elas, a gente vai ficando bem mais independente no processamento dos dados. E aí, já vamos entrar, então, no processamento de resting state, usando o Melodic. Então, o Melodic é Melodic é a ferramenta de processamento de dados de resting state do FSL. Eu adoro ela, eu vou contar para vocês por quê. Então, a gente usa ela para vários motivos, não somente quando a gente está interessado em processar dados de resting state, mas para outros motivos também que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Como eu não sou um cara de computação, de dados, etc., sou um cara mais de aplicação, eu nunca entendi essas imagens daqui. Eu tenho bastante dificuldade em entender essas imagens daqui. Não vou querer fazer vocês entenderem nesse momento. O ponto é o seguinte. O Melodic, então, ele é uma ferramenta que vai decompor, usando análise de componente independente. A Patrícia me falou que vocês já falaram de conectividade funcional. Vocês já falaram de análise de componentes independentes um pouquinho, né, Patrícia? Ou não? Não falou. Beleza, vou abordar isso aqui. Vai ser amanhã com a Fernanda, principalmente. A gente só comentou que existe. Ótimo. Então, quando você pega um dado de resting state, então o indivíduo está lá dentro da ressonância, não está fazendo nada de maneira orientada, então é uma flutuação espontânea da atividade cerebral. Você tem esse dado caótico, que o cérebro está acontecendo um monte de coisa no cérebro, e você decompõe esse dado em diferentes componentes espaciais e temporais. E aí, o que eu quero chamar a atenção para cá é que o Melodic é uma ferramenta exploratória. E vocês aí me falaram que alguns de vocês usam o COM, que é diferente em vários aspectos, principalmente nesse daqui, pelo seguinte, a gente pode discutir. Eu vi a Patrícia falando alguma coisa que agora eu não vou me lembrar, sobre hypothesis driven ou data driven. É quando você analisa os seus dados de maneira guiada por uma hipótese, eu vou testar aquela hipótese, ou se você analisa os dados de acordo com os dados mesmo. Então, existem, nesse contexto, existem duas maneiras de você abordar um dado qualquer na ciência, especificamente aqui nos dados de neuroimagem funcional. Existe uma maneira confirmatória na qual o seu dado
vai ser abordado a partir de um modelo que vai gerar uma análise e vai gerar os seus resultados. Ou seja, você está perguntando assim, o modelo em questão, ele serve, esse modelo utilizado, ele serve nos meus dados ou não? Essa é uma abordagem confirmatória, isso foi tirado de uma aula muito boa, que se vocês tiverem interesse, o link está aqui. Já o modelo, a abordagem exploratória, a pergunta que a gente faz não é se o modelo dali serve ou não para o nosso dado, tem alguma coisa interessante no nosso dado? Então, ao invés do modelo guiar as análises, ao contrário, são as análises do dado que vão orientar o meu modelo. Então, cada dado vai ter uma modelagem específica que pode te dar resultados inesperados, mas, ao mesmo tempo, pode fazer você entender o dado de uma maneira que só dessa forma você vai entender. E eu gosto muito de fazer isso, então eu gosto... O Melodic, ele é bom, um dos motivos pelos quais ele é bom é porque ele é hypothesis free, ele é livre de hipótese. Você simplesmente faz análise de componentes independentes e esse tipo de abordagem vai mostrar para você o que tem no seu dado. Uma outra coisa pela qual eu gosto muito, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, é que a gente não precisa definir uma região de interesse necessariamente para usar o Melodic. Todo mundo falando do COM, aí eu sei que o COM também faz ICA, mas eu imagino que a maioria de vocês utilize o COM para fazer ROI to ROI, ou fazer, enfim, seed to target, seed to voxel, etc. Isso pressupõe que que vocês precisam definir uma região de interesse para a partir daí construir a análise dos dados. E eu aprendi na marra que eu não gosto de criar regiões de interesse. Por que eu não gosto? Eu trabalho com sistema motor, eu trabalho com plasticidade motora, eu vi aí muitos de vocês falando que trabalham com psiquiatria, transtornos mentais, compulsão alimentar, etc. São fenômenos que têm um tamanho de efeito bem mais sutis, eles são bem mais sutis de serem percebidos e requerem uma análise de dados bem mais minuciosa. Quando eu peço para o paciente fazer esse movimento, gente, o córtex motor dele vai acender desse tamanho e eu vou ver a minha ativação lá. A Patrícia, lá nos experimentos dela de saliência e tal, de evocar emoções e antecipação de recompensa, etc., né, Patrícia? As regiões de interesse são muito menorzinhas e etc., mas o ponto é, quando a gente define uma região de interesse, a gente está transformando uma população de neurônios em uma única coisa. Eu vou explicar melhor. Eu botei no Google ontem quantos neurônios existem dentro de um voxel. E a resposta aqui, citando algumas pesquisas e tal, até as pesquisas da Suzana Herculano, do Roberto Lente, dizem que num voxel funcional de 2x2x2 ou 3x3x3, a gente tem 630 mil neurônios no voxel, aqui, na cabeça do caudado, como eu botei aqui para vocês. Se eu quiser analisar só essa fatia, só esse corte aqui da cabeça do caudado, eu fiz uma ROI aqui que tem, sei lá, 250 voxels. E aqui eu vou estar então, coletando dados de 157 milhões de neurônios. Beleza, Theo, a gente não está medindo neurônio, a gente está medindo o BOLD, que é uma flutuação que não depende de um neurônio específico, é óbvio, porque a unidade fundamental da nossa imagem é um voxel, que tem 630 mil neurônios, mas o ponto é, as regiões, hoje a gente sabe cada vez mais que as regiões cerebrais, corticais ou subcorticais, substância cinzenta, elas são complexas o suficiente para, numa população muito pequena, num espaço muito pequeno de tecido neural, a gente ter populações muito distintas que desempenham funções muito distintas para uma dada tarefa. Então, quando eu pego esse população de neurônios aqui e falo assim, quer saber? Vou juntar tudo, vou fazer uma média disso daqui, vou saber se tem diferença no grupo. Isso a gente acaba perdendo. Eu estou sendo bem simplista e bem básico para vocês entenderem que quando a gente junta milhões de neurônios, a atividade de milhões de neurônios, eu transformo isso numa média nessa região aqui, nessa região de interesse, eu estou perdendo informação. E quando a gente, então, tem que criar uma região de interesse, a gente abre mão de neurônios, de populações de neurônios que estão vizinhas àquilo. Eu percebi isso, Patrícia, quando eu comecei a analisar o dado, e no COM vocês sabem isso. Se vocês alteram a esfera da ROI de vocês de 5 milímetros para 7 milímetros, os resultados podem ser diferentes para caramba. Porque é isso, você está envolvendo
outras populações de neurônios que têm outras funções, e fora a estatística que está subjacente a isso. Então, eu não gosto de trabalhar com ROI. Eu aprendi isso no meu mestrado, depois eu posso contar para vocês por que eu bati a cabeça tentando encontrar um efeito dentro de uma ROI. Quando eu fui ver, cara, não vou abandonar essa ROI, e aí sim eu encontrei o meu efeito. De novo... Só uma coisa, postaram uma pergunta aqui para você, na verdade, duas. Uma do Carlos, perguntando se você criou essas ROIs que você mostrou lá no programa, baseado em coordenadas conhecidas, como você criou essas ROIs. E tem uma pergunta agora do Fabrício, perguntando que o sinal Bold pareia bem com o fluxo sanguíneo. Faz sentido parear ele diretamente assim com a atividade neural? Aquela história do logotétis, do local field potential? Não, definitivamente não. Então, a primeira pergunta, outro disclaimer, 90% das coisas que eu coloquei aqui são ilustrativas. Eu não peguei dado real para mostrar isso para vocês. Vai ter uma parte real que eu tenho mais à frente. Mas essas imagens aqui que eu gerei ontem ou hoje, não está aqui, está lá naquela imagem lá do FSLAs que eu mostrei. Gerei ontem, isso aqui eu gerei agora, isso aqui são coisas aleatórias que eu fiz só para exemplificar o que eu estou querendo dizer. E não, fluxo sanguíneo é uma coisa, Bold é outra, eles estão correlacionados, sim, mas não completamente, eles têm uma diferença essencial, que é a neurofisiologia da parada. Se você prender o ar, foi o Fabrício que perguntou isso, né? Se você prender a respiração, Fabrício, você vai aumentar o seu fluxo sanguíneo cerebral todo, do seu cérebro como um todo. Não necessariamente todo o seu cérebro vai estar sendo mais ativado ou hiperativado naquele momento. Então, existem várias maneiras de a gente distinguir o que é um sinal neural, eu vou falar disso daqui a pouco, e o que é um sinal artefatual ou fisiológico, que é o batimento cardíaco, a frequência respiratória, movimento de cabeça. Então, não, assim, quando a gente analisa dado de neuroimagem funcional, a gente quer muito, a gente torce muito para a gente ter muito claro na cabeça de que o que a gente está vendo não é artefatual, é só sinal neural. A gente pode discutir a nossa efetividade em fazer isso, mas a verdade é que, eu vou falar disso também daqui a pouco, que os movimentos de cabeça, ou alguns outros artefatos fisiológicos respiratórios, etc., até artefatos físicos da máquina, da ressonância, são capazes de gerar ativações que a gente vai olhar assim, caraca, está super ativado, legal, mostrei, confirmei minha hipótese e tal, na hora que você vai ver, aquilo tudo é movimento, aquilo tudo é artefato, aquilo tudo é ruído, e você está lascado. Em linhas gerais, é isso. E só complementando assim, a questão da atividade neural, tem uns trabalhos, há muito tempo se mostrou que o sinal Bold não bate com o disparo neuronal, realmente, não bate com o firing lá, com a sinapse. Mas parece ter uma relação entre o Bold e o que eles chamam dos local field potentials, que seriam os inputs de grupos de neurônios. Então, assim, tem alguma coisa a ver com a atividade neural. Não é o spike, propriamente dito, mas seriam esses local field potentials, né? Esses potenciais de grupos de neurônios, esses potenciais excitatórios de grupos de neurônios. Até agora é o que a gente sabe, assim, até agora. É o que a gente sabe. Isso. Mas o que é muito claro é o efeito Bold, assim, a resposta hemodinâmica. Isso é claro que é o seguinte, quando você tem atividade neuronal, você tem uma série de liberação de mediadores químicos que vão aumentar o aporte sanguíneo para aquela região. Isso é a resposta hemodinâmica que a gente chama. Então, ativou, aquela população de neurônios se ativou, alguns segundos depois, 2 segundos depois, 3 segundos depois, existe um maior aporte sanguíneo para aquela região, para aquele grupo de neurônios. E aí o consumo, a oferta de oxigênio, o consumo de oxigênio, etc., isso tudo que vai dar origem ao efeito Bold. Isso tudo é claro pra caramba. O que tem muito mais dúvidas do que isso é qual evento eletrofisiológico está relacionado à resposta hemodinâmica. Tá? Isso a gente pode discutir também depois. Então, é isso. Então, eu quis explicar para vocês por que eu não gosto de trabalhar com ROI e por que o Melodic me atende, porque eu não preciso trabalhar com ROI no Melodic. Então, o que é uma análise de componente independente? A Fernanda, que ela vai falar amanhã, né? De ICA. Eu tenho certeza que ela vai falar com muito mais profundidade do que eu. Eu quero só dar uma pincelada aqui, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Análise de componentes independentes, se você perguntar para um físico, para um pessoal da computação, eu não sei qual o background da Fernanda,
eles vão te falar alguma coisa meio aleatória assim que você não vai entender. Eu enxergo a análise de componentes independentes de uma maneira muito clara, que é entender quais são as diferentes línguas faladas no cérebro. Então, com a análise de componentes independentes, a gente consegue chegar e identificar as redes cerebrais de repouso. O que significa isso? Então, voltando aqui para o Melodic, que é isso que ele faz, que ele decompõe um sinal, o resting state. Resting state não, desculpa, não precisa ser resting state, pode ser um dado de tarefa. Em componentes independentes, ele faz isso da seguinte forma. Eu gosto de entender isso da seguinte forma. Vocês, não sei se vocês já ouviram falar na Torre de Babel, uma passagem bíblica, enfim, que foi construída uma torre que é do chão até o céu e que foram colocadas lá pessoas que falavam, cada uma falava um idioma e elas não se entendiam. Cada uma falava uma língua e ninguém conseguia se comunicar porque cada um falava uma língua. Muito parecido. No cérebro isso é muito parecido. As nossas redes neurais, ou o sinal cerebral, ele é originado a partir de conversas, de crosstalks, assim, de conversas aleatórias de diferentes regiões cerebrais que compõem uma rede neural. E lá na Torre de Babel, se você passar na beirada, na rua, assim, na Torre de Babel, você vai escutar um zum, zum, zum. Você não vai saber se você está escutando português, se você está escutando espanhol, inglês ou russo, etc. Porque está tudo muito misturado. E no cérebro é a mesma coisa. Enquanto a gente está em repouso, por exemplo, a gente não consegue ver, a partir do sinal bruto que sai dali, a gente não consegue identificar as redes neurais puras e simples. Então, para isso, a gente faz o seguinte, vamos agrupar. Todo mundo que fala português vai para um lado, todo mundo que fala espanhol vai para o outro andar, todo mundo que fala russo vai para o outro andar. Aí, a partir daí, você vai conseguir identificar, beleza, esse é um andar do português, esse é um andar do russo, etc. No cérebro, é uma coisa muito parecida. Isso aqui é física de ensino médio. Vocês lembram que existem várias maneiras diferentes de decompor uma série temporal, uma frequência, né? Uma série temporal qualquer, como se isso aqui é esquemático também, como se fosse a resposta ao sinal bold. Então, por exemplo, esse sinal aqui, essa série temporal fake aqui que eu peguei na internet, eu posso decompor ela em duas curvas diferentes, uma de alta frequência e uma de baixa frequência. Ambas as curvas aqui, as séries temporais, estão representadas nessa original aqui, mas eu consigo decompor essa original em várias outras. Trazendo isso para o sinal cerebral, durante o repouso, se a gente olhar para cada voxel no cérebro, ele está aqui sim. Ele tem uma curva temporal, o bold está flutuando de uma maneira assim que você olha assim, cara, o que tem aí? Mas quando você decompõe isso usando análise de componentes independentes, então, de novo, você consegue entender a partir desses algoritmos, que eu não vou saber explicar como é que eles funcionam, você consegue distinguir diferentes idiomas falados dentro desse cérebro. Então, você consegue pegar uma curva que tem um conjunto de regiões cerebrais ou de voxels que tem uma curva parecida com essa, um conjunto de regiões cerebrais ou voxels que tem uma curva parecida com essa e parecida com essa. E aí você tem, no final de contas, você tem alguma coisa parecida com isso. Então, olha aqui. Daqui é a curva bold. Isso aqui está bem confuso e é de propósito. Você tem a curva bold ao longo do tempo, a série temporal. E, no início, ela poderia ser assim, por exemplo. Só que, com a análise de componentes independentes, você consegue identificar as diferentes linguagens que são faladas ali, identificar, por exemplo, a rede Default Mode Network, que vocês devem ter falado, certamente vamos falar mais amanhã, eu vou falar também um pouquinho dela hoje, a rede sensório-motora, e por aí vai. Então, a partir da análise de componentes independentes, a gente pode gerar esse tipo de mapa, que é uma coisa muito mais bonita do que tudo que eu mostrei nos últimos 3 ou 4 slides atrás. Então, por exemplo, isso aqui é um paper de 2009, muito bom, recomendo a leitura para quem trabalha com resting state, que ele fez uma análise de componentes independentes numa amostra, ele criou um atlas depois, inclusive é muito bom ter esse atlas para vários motivos que a gente pode conversar depois. Então, ele consegue então distinguir quais são as redes neurais a partir da topografia dela, a partir da localização de onde os voxels estão, obviamente tendo em vista a flutuação, a curva bold ao longo do tempo. Então, a análise de componentes independentes faz isso. Vai quebrar o seu dado original
e uma série de componentes que são independentes, porque eles estão falando idiomas diferentes e eles estão espalhados em regiões diferentes. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, a rede visual mais ventral, uma rede visual mais medial, uma rede visual mais lateral. A gente pode ver aqui a Default Mode Networks. Aqui. Vocês podem olhar com calma depois, aqui a gente tem um olhar um pouco mais treinado. A Default Mode Network, aqui há uma rede cerebelar, uma rede, que eu não sei o nome aqui à esquerda, uma rede auditiva, olha aqui o córtex auditivo de um lado, o córtex auditivo de outro. O que isso aqui significa? Que esses voxels que estão pintadinhos aqui, cada uma dessas imagens, eles têm uma coerência de sinal entre si, e isso torna eles conectados funcionalmente, que a gente chama. Então, é um princípio da eletrofisiologia que neurônios que oscilam juntos, eles estão conectados, direto ou indiretamente. E eles, como consequência, eles formam uma rede neural. E repare que até agora não estou falando de região de interesse nenhuma, mas aqui a gente entra com o dado do cérebro inteiro e a análise de componentes independentes devolve para a gente as redes neurais ou outras redes que não são neurais. E aí está o que o Fabrício, eu acho, falou, que, inclusive, bom, se eu consigo distinguir, se eu consigo, a partir de uma curva, de uma série temporal do cérebro como um todo, eu consigo quebrá-la em várias curvas diferentes para identificar as redes neurais, eu consigo também identificar o que não são as redes neurais. A gente estava falando agora um pouquinho antes, a gente sabe muito bem qual é a cara de uma curva, de uma resposta hemodinâmica, lá do sinal Bold. A gente tem isso claro, que ela é muito mais parecida com isso daqui, que vocês estão vendo aqui no meu laser, do que com isso daqui. Então, a gente consegue identificar isso, saber quais são as redes neurais e quais são os artefatos. Por exemplo, isso aqui é um paciente, um dado funcional de resting state de um paciente que tem uma lesão. Vocês podem ver aqui que ele tem uma lesão à direita, nessa imagem daqui, lá no alto. E o que a gente está vendo aqui, diferentes componentes independentes que foram geradas a partir dessa análise, e algumas delas com uma cara muito ruidosa, olha a curva delas, muito ruidosa, enquanto que outras menos ruidosas, ou seja, umas com umas caras muito mais de artefato, enquanto que outras têm uma cara de que trazem um sinal neural genuíno ali. Então, isso é analisando a curva temporal, mas analisando o mapa, a gente consegue ver também. Gente, olha aqui, uma lesão cerebral cheia de sinal dentro, cheia de atividade neural dentro. Isso aqui só pode ser um artefato, porque se aqui dentro não tem tecido neural viável, aqui não pode ter atividade neural. Olha aqui a atividade dentro dos ventrículos cerebrais, dos ventrículos laterais e da malácia, que a gente chama da encefalomalácia. Então, isso aqui claramente é um artefato. Então, Theo, você está falando que a análise de componentes independentes ela pode ser usada para identificar redes neurais e artefatos, é isso mesmo. Então, então eu posso usar a análise de componentes independentes para limpar o meu dado? Pode, justamente isso. Por isso que eu estava falando, uma hora eu falei que a Melodic era usado para fazer análise de dados de repouso, mas não necessariamente. Você aí que tem um experimento aí de emoções, evocar emoções em pacientes com algum transtorno psiquiátrico ou evocar qualquer outro tipo de resposta em qualquer população de pacientes que você tenha. Você já faz todo o seu pré-processamento, que vocês já conversaram, tenho certeza que vocês já conversaram nos últimos dias aí do curso, mas você pode também fazer uma análise de componente independente para limpar qualquer resquício de artefato que tenha ficado. Então, você é capaz de identificar ainda no seu dado a presença de alguns artefatos que podem ser removidos dele, mesmo que não seja um resting state, um dado baseado em tarefa. E para isso, o FSL tem uma ferramenta que também é muito simples, que é o FSL Reg Filch, que eu acho que eu estou com ela aqui. Theo, só uma coisa. O Fabrício perguntou o que exatamente é explotado nos gráficos? É uma flutuação do sinal Bold? Cadê? Aqui? Fabrício? Isso. Sim. Lembra que tudo que a gente está vendo na ressonância funcional, em dado funcional, é Bold. Seja ele originado por uma resposta neural verdadeira, seja ele gerado por um artefato. Tá? É um sinal Bold. Então, é sempre uma curva que varia ao longo do tempo.
Quando eu peço para você mexer a mão direita, se eu for lá no seu córtex motor primário, eu vou ver que quando você mexe a mão direita, a sua curva Bold faz assim, ela aumenta. Quando você para de mexer a tua mão direita, ela tende a voltar para o estado de base. E você mexe de novo, ela aumenta, e ela vai variando assim ao longo do tempo. E ela vai ter uma cara, uma coisa um pouquinho mais bonita do que essa. O ponto que eu estou querendo dizer é que isso aqui é a variação do sinal Bold numa região específica, ou em um conjunto de regiões, ao longo do tempo. No início da aquisição e no final da aquisição. No início da aquisição e no final da aquisição. E, de novo, todos esses dados aqui estão misturados, gente. A gente, a olho nu, a gente não consegue identificar. Eles vão estar assim. A análise de componentes independentes vai quebrar eles em componentes mais fisiológicos. Isso aqui claramente é uma coisa que parece uma resposta Bold, um sinal neural real. Isso aqui, uma frequência muito alta, uma oscilação, uns spikes assim muito rápidos, claramente isso aqui não é sinal neural. Tá? Respondido, Fabrício, é isso? Essa é a tua dúvida? Patrícia, quer complementar? E ele perguntou também se isso seria medida nessa imagem, se seria um voxel ou se seria um conjunto de voxels. Nesse exemplo daqui, eu não sei dizer se ele está falando de um voxel específico ou se ele está falando da média dessa componente independente. Mas isso faz pouca diferença para esse exemplo. Porque os voxels eles foram agrupados de acordo com a similaridade que eles têm na resposta hemodinâmica ao longo do tempo. Então, a gente parte do pressuposto que, no geral, esses voxels que estão aqui nessa linha, eles têm um sinal neural ao longo do tempo muito semelhante com esse daqui que está sendo mostrado, se não for esse de fato. E aqui, como você tem um artefato, eles têm um outro comportamento. Vocês veem que ele oscila de uma maneira muito, muito diferente que um sinal neural propriamente dito. Então, sim, isso aqui é a flutuação Bold ao longo do tempo. Se a flutuação ela tem uma característica assim, artefatual, a gente identifica e remove ela. Se ela tem uma característica de oscilação mais lenta, de baixa frequência, a gente identifica ela como sendo um sinal neural e mantém ela ali. É isso, Patrícia? Foi, beleza. Beleza? E aí, FSL RegLift, RegFilt, ele está aqui. Tá aqui, deixa eu ver. Também é simples. É simples, simples, simples. Olha só, uma linha desse tamanho, um comando desse tamanho, a gente consegue, então, por exemplo, remover as redes neurais número 2, 5 e 9. Já vou chegar lá para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu identifico as redes neurais, cada uma vai ter uma rede neural, desculpa, os componentes independentes, cada uma vai ter uma numeração, porque o output gera uma numeração, eu vou mostrar para vocês isso daqui a 2 minutos, e eu consigo remover, poxa, eu sei que a 1, a 2 e a 5, elas são artefatuais. Eu pego o dado que gerou isso daqui tudo, e olha, eu quero remover esse sinal, quero remover esse sinal e esse sinal. E quando você faz isso, você torna o dado um pouco mais limpo. Isso diminui a chance de você encontrar um falso positivo, que é você encontrar uma ativação cerebral, entre aspas, achando que está abafando ali, achando que tem um resultado massa ali, mas na verdade aquilo ali é artefato. Então agora eu vou para o Melodic. Posso ir para o Melodic? Eu vou agora para o outro computador. Vocês continuam vendo meu computador? Sim. Eu estou agora no IDOR, no computador do laboratório. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui uma... Aqui mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ó, eu vou lá para a pasta do meu projeto. Ó, e vou abrir o FSL. O FSL tem essa cara daqui. Então, por exemplo... eu esqueci de fazer essa parte. Bom, putz, eu esqueci de fazer essa parte, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui uma ferramenta para extrair a calota craniana. Deixa eu voltar para cá rapidinho, que vale a pena fazer isso. FSL. Para extrair a calota craniana de uma imagem, perdão. Então, para quem foi que me perguntou do registro linear, não linear, para a gente otimizar, para a gente melhorar o registro, o corregistro entre diferentes imagens, é ideal
é super importante que a gente remova a calota craniana. O BET faz isso. BET Brain Extraction Tool. Olha só que simples. Você coloca uma imagem ponderada, você bota a imagem T1 do paciente. T1. E aperta o botão de OK. Ele está rodando. Acabou. Eu vou abrir o FSLAs. Ixi, abri 2 vezes. Já estava aberto, Jesus. Theo, Pode uma falar. pergunta, enquanto tá abrindo aí. Esse processo, você tem que fazer o BET obrigatoriamente antes de fazer o corregistro no FSL? Ou atualmente não precisa, assim, sei lá? É porque eu usei faz muitos anos, aí tinha que fazer, assim, recomendava mesmo esse passo a passo, e você fazia separado mesmo. Assim, tanto que eu lembro que o BET eu fazia e eu tinha sujeitos que eu até ajustava na mão, que eu achava que estava pior ou melhor. Depende do processamento que você está fazendo. Se for processamento funcional, ele recomenda que você faça isso tanto na imagem T1 estrutural, de alta resolução, quanto no dado funcional propriamente dito. DTI é a mesma coisa, ele recomenda processamento de fusão, ele também recomenda que você remova, porque tanto para o corregistro como também para as estimativas que ele faz nas etapas subsequentes. Mas ele geralmente coloca um aviso, olha, se você fizer sem remover a calota, pode ser que você tenha algum problema. E aí a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Eu costumo fazer. Para fazer a extração da calota craniana em pacientes que tem lesão é um pouco mais complicado. Olha só, isso aqui é a imagem original. E agora eu vou abrir a imagem que eu acabei de gerar a partir do BET. A data de modificação. Ó, eu vou... Vou tirar o BET. Olha aqui. Eu removi o que tinha ao redor, remover a calota craniana desse paciente para ficar só o tecido neural. E aí é óbvio que, como a Fernanda falou, às vezes a gente precisa refazer esse processo. Olha aqui, ficou aqui uma parte, essa parte geralmente fica aqui anteriormente ao tronco encefálico, fica aqui e pode prejudicar o seu processamento das imagens. Então, geralmente a gente pode ter que refazer isso, por exemplo. E aí existe... E aí eu fiz também, eu preparei aqui para vocês uma outra coisa, uma outra utilidade que tem aqui na FSL, que é a segmentação. No COM, vocês que trabalham com COM, vocês geralmente utilizam o sinal do líquor, o sinal de substância branca, vocês removem do sinal de vocês para fazer a conectividade. O FSL ele pode fazer essa segmentação automatizada de substância cinzenta, branca e líquor. Então, aqui, basta você colocar a tua imagem novamente. Então, vou colocar aqui o sujeito, o T1, que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu não vou botar para rodar, que isso demora um pouquinho mais, demora um minutinho. Você bota aqui e pede para ele dividir, separar o seu dado em 3 classes, que vai ser substância branca, cinzenta e líquor. Mas você pode fazer 4 classes se você estiver querendo também segmentar uma lesão. Quando você aperta OK aqui, eu não vou apertar OK, ou Go, você vai ter um resultado parecido com esse daqui. Ó, segmentação. Demora 5 minutos. Olha aqui. Então, nessa imagem, o que ele fez? Eu cliquei aqui na substância branca, olha aqui o sinal que ele dá. Ele tem uma intensidade de 3. A substância branca, então, toda a substância branca foi mascarada, foi selecionada, foi identificada, e agora ela tem um mapa diferente específico só para ela, que é esse daqui que tem intensidade 3. A substância cinzenta, olha aqui, a cabeça do caudado, tem o valor de 2. Então, toda a substância cinzenta, olha aqui na ínsula, tem intensidade 2. Ou seja, se eu quiser depois separar essa imagem em 3 imagens, todos os vóxeis que têm intensidade 1, 2 e 3, eu consigo separar isso em 3 imagens diferentes. E também em líquor. Tudo, deixa eu mudar aqui a cor, para vocês verem. Ó, substância
branca, intensidade 3, substância cinzenta, intensidade 2, líquor, intensidade 1. Então, a partir de agora, eu tenho nesse indivíduo a separação dos 3 tecidos, líquor, substância branca e substância cinzenta. Isso é extremamente útil. Isso é o FAST. Isso aqui é o FLIRT, que é o registro linear, que alguém me perguntou, que a gente pode falar depois. O FIT é uma ferramenta para análise de dados dado funcional tarefa, que ele tem muitas semelhanças com o Melodic, então vou pular direto para o Melodic, que é o que eu quero mostrar para vocês. Não, eu tenho que vir para cá agora. Eu vou vir para o Melodic. E aí eu vou abrir um processamento que eu fiz, um teste que eu fiz. Deixa eu ver se é isso. Ó, eu vou mostrar para vocês uns dados. Deixa eu inverter um pouco a ordem. Eu vou mostrar aqui o PowerPoint uma coisa para vocês, só para contextualizar o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é o meu trabalho de doutorado, um dos trabalhos de doutorado, que eu acho que a Paty comentou com vocês, que a gente usou neurofeedback para induzir plasticidade, enfim, posso falar dele com detalhes depois. Para quem não estiver familiarizado com neurofeedback, é o seguinte, dentro da ressonância a gente consegue medir o sinal neural de uma pessoa, atividade neural, como a gente está conversando aqui agora, a gente consegue fazer isso em tempo real, então, enquanto a ressonância captura o sinal BOLD no cérebro daquele indivíduo que está dentro da ressonância, uma série de alguns computadores, supercomputadores, eles fazem processamento em tempo real, pré-processamento, etc., e devolvem essa informação. Que informação? A informação da atividade neural, nesse exemplo daqui, para o paciente, para o indivíduo que está dentro da máquina, como forma de um termômetro, por exemplo. Então, o indivíduo ele começa a identificar que se o cérebro, se a região cerebral específica dele está mais ativada se o termômetro estiver cheio, ou se está menos ativada se o termômetro estiver vazio. Isso tudo em menos de 2 segundos. Então, enquanto você está lá mexendo a mão, eu estou monitorando o seu córtex motor primário, eu devolvo para você um gráfico que diz se o seu córtex motor primário está mais ou menos ativado naquele momento. Obviamente tem um delay, a gente pode conversar sobre isso depois. Em linhas gerais, o experimento ele aconteceu da seguinte forma: a gente fez um neurofeedback nas pessoas, indivíduos saudáveis, mas antes e depois do neurofeedback, o neurofeedback durou 30 minutos, mais ou menos. Antes e depois do neurofeedback, a gente fez a aquisição de resting state e de difusão, antes e depois. A ideia era comparar o que mudou na conectividade funcional após o treinamento com o neurofeedback e o que mudou na conectividade estrutural após o neurofeedback. E o resultado que a gente obteve foi esse daqui. Eu adoro esse tipo de análise, eu tenho feito bastante, e que é uma análise de força de conectividade. A gente consegue medir o quanto que uma rede cerebral específica está ativada ou não naquele indivíduo, e a gente consegue fazer isso a nível de grupo como um todo. Eu vou parar aqui, porque eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, e eu retomo para falar dos resultados para vocês. Então, isso aqui é um testezinho que eu fiz para vocês do meu próprio processamento. Nesse processamento que eu acabei nesses dados, nesse paper, a gente tinha 74 indivíduos. Esses 74 indivíduos, isso aqui é a cara do Melodic, a gente insere os dados aqui, selecionar dados 4D. Cada um desses 74 aqui é um dado de resting state. Eu tenho 37 indivíduos que eles fizeram resting state antes e depois do neurofeedback. Então, 37 vezes 2, 74 resting states que eu tenho. E aí eu começo a colocar aqui, resting state 1 do sujeito 1, resting state 2 do sujeito 1, 1 do sujeito 2, 2 e por aí vai. Preencho aqui os 37 indivíduos com 2 resting states cada um, e aí isso está aqui. E aí o software ele já identifica qual o tamanho do seu TR, eu não sei, a duração do seu TR, não sei se vocês falaram sobre isso. Ele também já coloca para você aqui um filtro de passa alta também, que é importante para você filtrar ruídos de alta frequência. E aí, quando a gente para o mouse em diferentes lugares aqui, ele mostra para a gente algumas dicas ali de o que a gente tem que preencher, como que a gente tem que preencher, mas lembrando que tudo isso está naquela primeira página que eu mostrei para vocês lá. A documentação é muito boa do FSL. E a gente está aqui fazendo, então, inserindo os dados de resting state para fazer uma análise de força de conectividade, para saber se uma rede neural está mais ou menos ativada num determinado grupo do que em outro.
Aí, na aba de pré-estatística, a gente vai fazer alguns tratamentos para esses dados. A gente vai corrigir para movimento, então as pessoas se mexem espontaneamente, elas se mexem dentro da ressonância, a gente precisa estimar e identificar esses movimentos e remover. A gente precisa fazer a correção de slice time, que vocês já falaram também. Olha aqui, Fernanda, e quem mais perguntou sobre a extração da calota craniana. Ele recomenda que seja feito isso, então marquei aqui. Um smoothing e aplicar o filtro de passa alta para remover ruídos de alta frequência, para remover artefatos. E aí o registro. O que eu fiz de registro... Gente, para que serve o registro? A minha cabeça é diferente, o formato da minha cabeça é diferente do formato da cabeça da Patrícia, da Fernanda e de cada um de vocês. Uma atividade cerebral no córtex motor primário em mim, se eu simplesmente transferir essa imagem para o cérebro de vocês, que é diferente, ela não vai cair no córtex motor primário de vocês. Então, para isso, a gente precisa fazer um corregistro. Vocês falaram de pré-processamento, não falaram, Paty? De corregistro. Sim, corregistro da anatomia funcional, normalização. Ótimo. Então, a gente usa isso para quê? A gente está trabalhando com cérebros de pessoas diferentes, 2 grupos diferentes. A gente faz o seguinte, cara, quer saber? Vamos botar todo mundo numa mesma cabeça, que é uma cabeça template, que é um cérebro template, que é isso daqui. E, para isso, a gente precisa dos dados do T1 de cada um, da imagem de alta resolução estrutural de cada um. Então, aqui eu coloquei o T1 de 72, dos 74, não indivíduos, dos 74 resting state, né? Cada indivíduo, então, eu coloquei o T1 aqui 2 vezes. E fiz também um registro para o espaço standard. De novo, gente, eu não acho que não seria mais relevante eu dar um overview do que eu fazer um passo a passo com vocês, até para a gente otimizar o tempo. E aqui eu acho que é uma das abas mais importantes, que é o seguinte... Theo, no registro ali, que seria a questão do não linear, seria só marcar essa bolinha aí, que a Lana tinha perguntado. Daí ele faz o não linear e você escolhe. Só marcar. Então, falando sobre registro, Paty, obrigado por lembrar. Lana, é o seguinte, o que é o registro linear? Você falou de registro linear e não linear, Paty? Não. A Lana que perguntou. Registro linear é o seguinte, o meu cérebro é diferente do cérebro da Paty. Eu posso fazer o meu cérebro caber no cérebro dela sem eu ter que deformar o meu cérebro. Isso é um registro linear. Eu só faço ajustes de rotação, de translação nos 3 eixos para fazer o meu cérebro caber no cérebro da Paty. Eles não vão caber completamente, porque o meu cérebro é diferente do da Paty. Mas eu tenho como fazer eles ficarem muito parecidos entre si. Para que eles fiquem muito parecidos entre si e muito sobrepostos, muito bem casados, eu preciso fazer algumas deformações nesse cérebro. Esse é o registro não linear. Registro não linear, existem várias maneiras de fazer um registro não linear. É quando eu dou uma esticadinha aqui, dou uma espremidinha ali, faço uma deformação mínima, e isso tudo pode ser manipulável, para fazer o meu cérebro caber exatamente no cérebro da Paty. Então, Alana, respondendo a tua pergunta, se eu tenho uma imagem funcional, Alana, você foi na ressonância, você fez um funcional, você fez um estrutural. Se você tem uma imagem, então, estrutural sua, você tem uma imagem funcional sua, Alana. Você não precisa fazer um registro não linear. Você não precisa deformar o teu cérebro para fazer casar, para que eles casem, porque eles são da mesma pessoa. É só você fazer um registro linear. Faz um ajuste assim, porque no estrutural você estava com a cabeça mais para o lado, no funcional você estava com a cabeça... Você faz o registro linear. Agora, quando eu tenho que fazer o registro do seu cérebro, Alana, com o template, que eles são diferentes, aí eu preciso fazer um registro não linear. Eu preciso fazer um pouco de distorção, de manipulação dessas imagens para fazer elas caberem. Então, depende, respondendo a tua pergunta lá do início, Alana, depende do motivo pelo qual você está buscando fazer o registro. Se você está querendo registrar os 2 cérebros da mesma pessoa, faz o não linear, faz o linear, que é simples, é rápido.
A questão dela é que ela tem uma lesão, então a ideia de fazer não linear é justamente porque ela tem um funcional e um anatômico, mas ela tem que meio que fazer com que o funcional não entre na lesão, então ela tem que considerar a lesão do anatômico para... Isso, existem maneiras... Pode. Não, eu queria só acrescentar uma coisa, é que na verdade, assim, eu acho que tem... Não é exatamente o linear e não linear, não é exatamente isso. Isso que você está falando de você não ajustar mudando a forma, é quando a gente fala que a gente faz transformações de corpo rígido. Então, quando a gente tem o próprio sujeito, então a forma é igual. O que pode ter mudado é a posição entre eles. Então, aí você faz essa transformação nessa primeira parte, né, quando você está corregistrando a sua funcional com a sua estrutural, aí essa que são aquelas dos 6 graus de liberdade, que você pode transladar para XYZ ou rotacionar XYZ sem esticar ou alongar. A linear, que a gente fala, é quando você está usando transformações lineares, ou seja, você vai aplicar a mesma transformação para o cérebro todo, linearmente. Então, você vai usar uma transformada linear, seja para... vamos dizer que o cérebro está muito estreito, eu tenho que expandir, assim, tenho que alongar, puxar. Mas aí eu vou puxar todo mundo do mesmo jeito, porque eu apliquei uma transformada linear. E aí o que você está falando é que quando é não linear, é que eu posso ter partes do meu cérebro ajustadas de formas diferentes. Então, eu acho que isso, aí no final enfim, o não linear lhe daria mais liberdade ainda para você mexer partes do cérebro diferentes. Cada região, vamos dizer, de jeitos diferentes. Eu acho que no final é mais ou menos isso. Isso. E aí, Alana, quando você trabalhando com lesão, fazer corregistro de imagens com lesão é sempre um pepino. Não existe consenso da melhor maneira de fazer isso. Eu sei porque eu trabalho com isso há algum tempo e tenho problemas sempre. Mas existem algumas ferramentas hoje que foram desenvolvidas para otimizar esse tipo de registro com pacientes que têm lesão. Então, vale dar uma olhada. O próprio SPM tem isso. Eu não conheço essa ferramenta no FSL, mas no SPM tem o Source Imaging Weighting, alguma coisa parecida com isso. Eu posso pesquisar e depois me mandar, mas é uma maneira de você não distorcer, não alterar, porque imagina, você vai fazer o corregistro de 2 imagens, uma tem um buraco, uma malácia desse tamanho, outra não tem. Então, se você deixar o software livre sem avisar para ele que tem uma lesão ali, ele pode fazer um estica e puxa ali e você deformar completamente aquele teu cérebro. Isso provavelmente vai acontecer, isso é péssimo. E aí existem maneiras de você minimizar o efeito disso. Então, depois dá uma olhada